Fala pessoal, Isaac aqui. Galadriel é sem dúvidas uma das elfas mais enigmáticas e poderosas de Senhor dos Anéis. Sua presença carrega uma aura quase angelical, mas também impõe certa intimidação àqueles que estão diante dela. Isso porque eles têm a sensação de que ela está sempre, de alguma forma, lendo sua mente. Você percebe que Galadriel não é uma elfa comum quando até Gandalf e Saruman, membros de uma ordem elevada, demonstram um enorme respeito por ela. Aliás, muitos se perguntam isso. Por que Gandalf trata Galadriel como se ela fosse quase superior a ele? Então, na realidade, não é que ele a trata de forma superior. O que acontece é que Gandalf aprecia o talento, o dom de Galadriel que a faz ser diferente dos demais elfos. Porque a capacidade de se comunicar mentalmente ou invadir a mente alheia não é algo natural entre os filhos de Ilúvatar. Essa é uma característica dos Ainur, os espíritos originais. E Tolkien nos diz isso claramente em Contos Inacabados. Aspas. Desde a infância, Galadriel possuía um maravilhoso dom de penetrar na mente alheia. Portanto, o fato de ela ter nascido com traços de espírito original, mesmo sendo uma elfa, fascinava os Valar, os Maiar e Gandalf em especial. Mas o que torna Galadriel um personagem ainda mais complexo é que, apesar de seu poder e sabedoria, ela não é tão perfeita quanto a gente pode supor ao olhar para ela. Dentro dela existia um lado sombrio, e ela precisou atravessar sua própria jornada de superação e crescimento. Aspas novamente para Contos Inacabados. A ninguém Galadriel negava sua boa vontade, à exceção de Fëanor. Nele, ela percebia uma escuridão que odiava e temia. Contudo, ela ainda não se dava conta de que a sombra do mal recaíra sobre a mente de todos os Noldor, inclusive sobre ela mesma. É exatamente sobre esse lado oculto de Galadriel que vamos falar neste vídeo. Um dos comportamentos que Tolkien mais critica ao longo de sua obra é a eterna insatisfação dos filhos de Ilúvatar. Quem estava na Terra-média sonhava em partir para as Terras Imortais. Quem estava nas Terras Imortais desejava explorar a Terra-média. Essa inquietação parecia inerente à natureza dos elfos e homens. Tanto que Tolkien chega a afirmar que, mesmo após a queda de Sauron, os humanos encontrariam um novo motivo para guerrear, nem que fosse entre eles mesmos. E é exatamente esse sentimento que ele descreve como uma sombra no coração de Galadriel. Porque é preciso entender que as Terras Imortais eram o equivalente ao paraíso dos elfos dentro do Legendário, um lugar de paz e perfeição. Apesar disso, para os elfos Noldor, e especialmente para Fëanor, aquilo não era suficiente. Eles ansiavam por mais, queriam deixar Valinor, lá nas Terras Imortais, para estabelecer seus próprios reinos na Terra-média, longe das ordens e da autoridade dos Valar. E foi esse mesmo desejo por poder e independência que também maculou o coração de Galadriel antes da Primeira Era. Tolkien descreve esse momento da seguinte forma, aspas, conta-se que, à época da rebelião dos Noldor em Valinor, Galadriel estava ansiosa por partir. Não fez nenhum juramento, mas as palavras de Fëanor acerca da Terra-média haviam reverberado em seu coração, pois ela ansiava por ver os vastos territórios desprotegidos e estabelecer ali um reino a seu próprio gosto. Em outras palavras, Galadriel carregava dentro de si um desejo oculto de poder. Ela queria governar, mandar, ainda que não percebesse isso conscientemente. Foi apenas com o tempo e com a influência correta que Galadriel começou a compreender a ambição que ela mesma tinha. E isso aconteceria em Doriath, quando ela conheceu Melian, uma maia da mesma raça de Gandalf. O contexto é o seguinte: ainda na Primeira Era, quando Galadriel partiu das Terras Imortais na rebelião dos Noldor, ela chegou à Terra-média e se estabeleceu em Doriath, a antiga região de Beleriand. Ali sua vida passaria por uma verdadeira transformação, porque foi em Doriath que Galadriel conheceu não apenas Celeborn, seu futuro marido, mas também
o rei Elu Fingol e sua esposa Melian. Aliás, Fingol e Melian formavam um casal único no Legendário, uma união entre um ser angelical e um elfo. Algo que poderíamos comparar, por exemplo, a um casamento entre Gandalf e uma elfa. Tolkien diz que Melian era extraordinária mesmo para os parâmetros dos Maiar, e que ela era uma maia de imensa sabedoria, profunda conhecedora da magia e dos mistérios do mundo. Foi ela quem se tornou mentora de Galadriel durante a Primeira Era, e desempenhou um papel fundamental na evolução dela. Durante este período, em determinado momento, Melian chamou Galadriel para uma conversa e fez uma revelação perturbadora. Ela disse a Galadriel que sentia que a mesma sombra que pairava sobre todos os Noldor também estava presente dentro dela. A partir de então, Melian começou a ensinar Galadriel muito mais do que encantamentos ou como aprimorar sua telepatia. Seus ensinamentos passaram a tratar da verdadeira natureza do poder e das consequências de persegui-lo de maneira obcecada. O resultado da evolução de Galadriel junto a Melian ficaria muito evidente na Segunda e Terceira Eras, mas há um ponto essencial a ser ressaltado aqui. Melian tinha todos os méritos como mentora, mas Galadriel também teve seus próprios méritos por ser humilde em ouvir, acatar, aprender e reconhecer a sombra que habitava dentro de si. E como sabemos que Galadriel de fato mudou? Ela nos dá algumas demonstrações de sua evolução, mas eu vou focar em duas. A primeira demonstração é a recusa ao título de Rainha de Lothlórien. Aspas para Contos Inacabados. Galadriel e Celeborn voltaram a Lórien e receberam as boas-vindas do povo. Lá habitaram enquanto durou a Terceira Era, mas não assumiram títulos de rei nem rainha, pois diziam que eram apenas guardiões daquele reino pequeno mas belo, o último posto avançado dos elfos a leste. Aqui fica evidente o contraste entre a Galadriel da Primeira Era e a Galadriel da Terceira Era. A ambiciosa elfa da Primeira Era, que desejava estabelecer seu próprio reino na Terra-média, agora recusava um título de rainha quando este lhe foi oferecido. Mas o maior teste ainda estaria por vir. Esta é a segunda e definitiva demonstração de Galadriel, quando Frodo oferece a ela o Anel Regente. Quando Frodo lhe oferece o artefato, a reação dela é assustadora. Aspas para a Sociedade do Anel. Você me oferece o anel livremente? No lugar do Senhor do Escuro, vocês teriam uma rainha. E não serei escura, mas bela e terrível como a manhã e a noite. Bela como o mar e o sol, aterrorizante como a tempestade e o trovão. Mais forte que os fundamentos da terra. Todos deverão me amar e se desesperar. Esse trecho é muito interessante quando consideramos todo o passado de Galadriel. Pois, apesar de toda a evolução que ela havia alcançado, naquele instante, a tentação do poder retornou ao seu coração de forma avassaladora. Por um momento, ela viu a possibilidade de realizar seu antigo desejo: governar, reinar, ser temida e até mesmo adorada. E é justamente neste ponto que ela consegue finalmente domar seus próprios sentimentos e instintos e se manter firme aos seus princípios e a tudo aquilo que ela havia aprendido. Tolkien nos descreve a cena exata deste momento. Aspas. Levantou a mão e do anel que usava emanou uma grande luz que iluminou a ela somente, deixando todo o resto escuro. Ficou diante de Frodo e parecia agora de uma altura incalculável e de uma beleza insuportável, terrível e digna de adoração. Depois deixou a mão cair e a luz se apagou. De repente, ela sorriu de novo e eis então que se encolheu. Voltou a ser uma elfa de aspecto frágil, vestida num trajo simples e branco, cuja voz era gentil e suave. Passei pelo teste, disse ela. Essa foi a prova definitiva de que Galadriel havia superado a sombra que ainda espreitava em seu coração. O professor Tolkien, inclusive, nos dá uma confirmação explícita de que essa escolha foi o que garantiu seu perdão
e o direito de retornar às Terras Imortais. Aspas. Sua interdição pessoal foi derrubada como recompensa por seus serviços contra Sauron, mas, acima de tudo, por ela ter rejeitado a tentação de tomar o anel quando este lhe foi oferecido. Além de combater os inimigos externos, Galadriel convivia com uma luta interna contra a sede de poder. E, ao contrário de Fëanor, por exemplo, outro elfo extremamente talentoso, mas que sucumbiu à sua própria ambição, Galadriel venceu através do autocontrole. O arco de Galadriel é um dos mais completos e profundos do Legendário, e Tolkien nos lembra, mais uma vez, que as batalhas que travamos dentro de nós mesmos são tão ou até mais importantes do que aquelas que enfrentamos no mundo exterior. Um salve aos membros do canal que fizeram o upgrade para nível Valar, Alan Polidoro e Henrique Gonçalves. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos amigos, tamo junto! E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.